Talvez em uma tentativa de muito desespero, o Bolsonaro hoje, dia 5 de junho, se faz presente no plenário do STF em Brasília, onde mais alguns réus daquele mesmo grupo que o Bolsonaro está envolvido, da tentativa do golpe de 8 de janeiro, o Bolsonaro fez questão de ir pessoalmente olhar para os ministros que estão julgando e encarar frente a frente, tete a tete, o Alexandre de Moraes. Talvez seja a última dança do Bolsonaro em liberdade, talvez seja o último suspiro dele, uma vez que ele está na antessala da prisão. Ele fez questão de ir pessoalmente. Como isso é típico das pessoas que não respeitam a Constituição, ele foi mais para afrontar o STF e o próprio Alexandre de Moraes. Ele foi para fazer videozinhos, para lacrar e usar aquele dito popular que diz assim: quem não deve, não teme. E não é o caso do Bolsonaro. Bolsonaro deve e deve muito. Bolsonaro, ele está encalacrado em uma série de artigos da Constituição Federal. Só Bolsonaro, ele dá meio código, só o Bolsonaro, ele dá meio código de processo penal, os crimes que o Bolsonaro cometeu, os processos que ele irá responder. Então, ele foi para mostrar para os seus seguidores mais ferrenhos, para seus apoiadores, para aqueles que ainda continuam acreditando no Bolsonaro, que ele é inocente, usando a velha máxima aqui, repito, de quem não deve, não teme. Bolsonaro deve e deve muito. Ele sabe muito bem o que ele fez no verão passado, mas ele sabe principalmente aquilo que ele deixou de fazer em prol do Brasil, quando o Brasil mais precisava de um presidente da República, um presidente legítimo, colocado através das urnas eletrônicas, dos votos eletrônicos. O Bolsonaro tratou o povo brasileiro como um todo, com maior descaso, com maior desamor, com falta de respeito, com falta de empatia. Bolsonaro se negou a comprar vacina na época da pandemia. E quando comprou, recebeu propina de $1 por dose. Isso não é pouco. E tudo isso há de ser julgado, há do verbo haver, que não é o caso de hoje. As pessoas que estão sendo julgadas, que estão sendo ouvidas e que serão punidas pelo 8 de janeiro, não tem nada a ver com a pandemia. Que você aqui não venha me encher o saco depois, me falando que eu estou confundindo galé com galás, tá? Um processo é a tentativa de golpe, outro processo é a não compra de vacina e outros tantos mais que o Bolsonaro e os bolsonarentos respondem. Então, talvez na sua última dança, em um ato de desespero, ele esteja lá em Brasília, já sentindo o cheiro da prisão, o cheiro de mofo da cadeia para a qual ele vai, e até quem diga que já estão articulando para que ele possa ficar em uma prisão do Exército Brasileiro, uma vez que ele saiu como capitão, uma patente dada pelo próprio Estado brasileiro, sendo que Bolsonaro foi expulso. Aí fizeram uma arrumaçãozinha lá, fizeram um apanhado e deram uma patente de capitão para o Bolsonaro. Mas na verdade o Bolsonaro foi expulso do Exército. Como o Bolsonaro já não é mais unanimidade nem na direita radical, tem muita gente que quer ver o Bolsonaro pelas costas. O Bolsonaro está fazendo coisas que, no meu ver, na minha opinião, não deveria. Como gravar propaganda criticando o presidente Lula, uma vez que ele já é réu. Mas o PL, que tem muito dinheiro, e o Valdemar da Costa Neto, o Valdemar é mensaleiro, tão mensaleiro quanto o Bolsonaro. Ele fez questão de ter Bolsonaro gravando esse vídeo e dizendo que prometeram para o povo picanha, cerveja e não chegaram nem com o básico. Bolsonaro falando do roubo da Previdência Social e falando diretamente do governo do presidente Lula, que está fazendo um bom governo, na minha opinião. E na tua também, se bolsonarento tu não for. E o Bolsonaro, ele tenta se isentar ali, dizendo que roubar velhinhos, roubo é roubo. Roubo é roubo. Não importa se é velhinho, se é novinho, se é novinha, não importa. Roubo tem o mesmo peso. Então,
Então, roubo é roubo, sem essa de passar pano para golpistas. E o Bolsonaro, ele está desesperado. E há quem diga, hoje eu estava vendo no ICL, do Eduardo Moreira, o Chico Pinheiro falando, o Leandro Demore também estava lá. Eu fui convidado, mas não pude comparecer. Não pude comparecer. Logo, logo estarei lá com os meninos, tá? A Natuza Neri também estava lá. E o Chico Pinheiro dizendo que tem fontes vivas lá em Brasília, fontes quentes. Eu falo assim, fontes vivas, fontes quentes. Lá em Brasília, que tem muita gente apostando que o Bolsonaro pode sair preso já na segunda-feira, uma vez que ele será ouvido e será inquirido também. E se ele faltar com respeito, isso aqui, ó, com Alexandre de Moraes ou algum dos seus inquiridores, ele pode receber voz de prisão. Também há quem diga que, além do pedido do Lindenberg Farias, que fez um pedido para a PGR já providenciar uma medida cautelar para uma possível fuga do Bolsonaro, e eu acho que o Bolsonaro vai tentar fugir, ou no mínimo uma tornozeleira eletrônica para monitorar o Bolsonaro. Quem diria, gente? Quem diria? O presidente Lula foi tão zoado, quando ele não aceitou usar a tornozeleira eletrônica na República de Curitiba, sendo ele preso político, mas ele enfatizava sempre que não trocava a dignidade dele por a liberdade, que se ele usasse tornozeleira eletrônica, ele iria estar carimbando um atestado de culpa. E o presidente Lula nunca aceitou. Agora aqui eu te pergunto, oferece, o que tu acha? Deixa aí nos comentários. Oferece uma tornozeleira eletrônica para o Braga Neto, para o Bolsonaro, para essa gente aí que se diz radical, que se diz de direita, conservadores. Eu sou conservador, mas eu meto a mão em tudo que eu vejo pela frente, em tudo que não é meu, em tudo que não é lícito. Eles parecem que sentem um cheiro de maracutaia, de roubo, de coisa ruim. Oferece qualquer coisa para eles. Olha, eles pegam sem você oferecer, assim, na maior cara de pau. Bolsonaro é o maior rachador do Brasil. Há quem diga que é o Flavinho Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é o maior rachador, sabe por quê? Porque o Bolsonaro foi para a Arábia Saudita entregar uma refinaria caríssima no Brasil a troco de ouro. Bolsonaro camuflou presentes que era da União, ele tomou para ele. Bolsonaro pegou relógio, Bolsonaro pegou caneta, Bolsonaro pegou dinheiro. Bolsonaro ainda tem coragem de pedir Pix. E Bolsonaro continua fazendo tudo que o Braga Neto fez lá atrás. E eu fico me perguntando, por que o Braga Neto desde dezembro está preso e por que o Bolsonaro não foi preso até agora? Será que o STF está pensando nesse possível clamo público, que ainda há uma média de 23, 27% de pessoas que apoiam o Bolsonaro? Pessoas tão bandidas quanto o Bolsonaro? Então, pode ser isso. Mas acho que está demorando demais a prisão do Bolsonaro, mesmo sabendo que ainda existem recursos que ele pode recorrer 2 ou 3 vezes, mas quem avisa, amigo tem essa velha máxima também. Eu acredito que se não soltarem uma cautelar para prender o Bolsonaro, ele vai fazer como a pistoleira Carla Zambelli fez, vai fugir aqui pela Argentina, vai até Buenos Aires. Ele é chegado do Milei, do malucão, beleza, lá do maluco da Serra Elétrica. Inclusive ele tem um vídeo na internet aí, onde o Javier Milei deu uma motosserra pro Elon Musk, agora que rachou com o Trump, tá aquela bagunça desgraçada na direita. E nessa briga da direita fascista do mundo inteiro, eu chego com um barril de gasolina, eu gosto mesmo de ver esse cabaré pegando fogo. Eu tô gostando demais da conta de ver a bagunça que tá à direita por todo mundo. Enquanto isso, a esquerda tenta se organizar, uma vez que a comunicação do presidente Lula, principalmente nas redes sociais, é muito frágil, é muito fraca ainda. O Sidônio Palmeiras, ele precisa montar um esquema para que ele
consiga alcançar pelo menos 50% do que a direita fascista do Bolsonaro alcançou nas redes sociais, que isso faz muita diferença no tocante a isso aí. Então as filas estão andando. Carla Zambelli, a quem diga que ela irá voltar para o Brasil presa e deportada, e não importa onde ela esteja. A Itália já se manifestou. A Itália, quem não lembra do histórico do Mussolini, fascismo na Itália. Portugal, do Salazar, Carla Zambelli também falou que poderia ir para Portugal, para a Espanha, já tem o nome de espanhola, mas há quem diga que ela está nos Estados Unidos. E ela, a partir do momento que ela chegue até um aeroporto para fazer o check-in, para viajar para a Itália, e eu vi um deputado italiano falando que lá não tem lugar para esse tipo de gente não, que quem cometeu crime no Brasil que responda aqui no Brasil. Então as coisas estão acontecendo, mas também há uma revolta nas redes sociais. Os bolsonarentos, aqueles mais ferrenhos, como Gustavo Gayer, que nem sei porquê, já deve estar sendo investigado também, deve ser preso aquele camarada lá. Nicolas Ferreira está quietinho, está com a boca na mochila. Esses mais radicais estão quietinhos. Só o Gayer, que volta e meia aparece. Ele deve estar bêbado, né? Porque é da natureza dele beber muito, matar pessoas no trânsito, enfim. É um infeliz, um maldito deputado, não por ser bolsonarento, mas por não ter compromisso com a verdade e ter o cheiro da morte, que ele, lá em Goiás, o Gustavo Gayer, ele matou 2 pessoas e deixou uma em cadeira de roda, num acidente de trânsito, onde descobriram que ele estava em um total estado de embriaguez e que tinha outras drogas mais no organismo daquele sujeito. O jumentinho lustroso do Deltan Dallagnol, volta e meia ele aparece falando do Donald Trump. Quando o Deltan Dallagnol aparece fazendo um vídeo falando do Donald Trump, parece que ele vai ter um orgasmo anal, sabe? Aquela coisa de louco. Ele fala do Trump assim com ímpeto, e nós sabemos muito bem quem esteve por trás do golpe de 2016 na presidente Dilma Rousseff, na prisão do presidente Lula. Deltan Dallagnol, procuradores de Curitiba, Sérgio Moro. E pasmem vocês, gente, também há quem diga que o Sérgio Moro pode se tornar governador do Paraná. Aí, meu pai do céu, daí é pra fuder o cu da cachorra mesmo. Desculpe, tá, os palavrões, mas eu fico muito puto com tudo isso que está acontecendo no Brasil. E as pessoas não estão se dando conta de que esses fascistas, essa horda fascista, ela cresce a cada dia, porque são verdadeiros ratos que estão no esgoto. Aí alguém chega, tira a tampa do esgoto, os ratos põem a cabecinha de fora. Isso acontece com Gustavo Gayer, com a Carla Zambelli, com Deltan Dallagnol, com Sérgio Moro, com Magno Malta, com Bia Kicis, com Damares Alves, com Valdemar da Costa Neto. A lista é muito grande. É muita coisa acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. Prisão para os golpistas, sem anistia. Eu sou Heleno Coleta e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, estamos chegando aos 30 mil inscritos. É muita gente, é muita gente. Lembrando que eu moro em uma cidade onde é um ninho de bolsonarentos. Sorocaba, interior de São Paulo, é um ninho de bolsonarentos. Inclusive o prefeito da cidade aqui, o senhor Rodrigo Manga, é investigado. Há quem diga que ele desviou mais de 11 milhões dos cofres da prefeitura. A Polícia Federal, em um curto espaço de tempo, já esteve 2 vezes em Sorocaba, fazendo busca e apreensão de documentos. E há quem diga também que é um desgaste muito grande do Rodrigo Manga, bolsonarento como ele é, com o Tarcísio de Freitas, porque o Rodrigo Manga queria ser governador de São Paulo, para depois, lá na frente, se tornar presidente da República. E eu digo não para o fascismo no Brasil, não. Sem anistia para golpista. Aqui é de esquerda. Eu faço parte de uma esquerda puro sangue, entendeu? Reflexivo. Grande abraço, a gente volta.